Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre dependência química, sobre o vício em drogas em famosos, isso mesmo. Nesse vídeo eu vou falar para você aí que está me assistindo 5 famosos que falaram abertamente que sofrem ou já sofreram com o vício nas drogas, que já sofreram com a dependência química. Então, meu caro, se você aí que está me assistindo, você gosta de aprender, de estudar sobre dependência química, sobre o vício em drogas, se você sofre com esse vício, esse vídeo aqui foi feito para você. Assista até o final para você saber quais são esses 5 famosos. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E é óbvio, vem ser membro aqui do canal para apoiar o canal, que dá um trabalhão para produzir esses vídeos, ou vem na opção valeu demais e dá um apoio, beleza? E o primeiro famoso que eu trago aqui para vocês, que falou abertamente sobre o vício e a dependência química, é nada mais nada menos que um grande humorista aqui do Brasil, que é o Whindersson Nunes. Isso mesmo, o Whindersson Nunes falou muito sobre o processo que ele viveu de dependência química. Ele, no livro Vivendo como um Guerreiro, um livro que ele fez, que inclusive é muito interessante esse livro, indico para que vocês leiam. Ele falou sobre isso, também teve podcasts que ele foi e falou. Ele falou que ele desenvolveu uma depressão, ele inclusive fez um vídeo, né, que se chama Psiquiatra, um vídeo muito interessante, vão no canal dele assistir, onde ele fala, né, um pouco com o psiquiatra, ele brinca com essa situação. Ele usou algumas drogas como refúgio e ele fala em um podcast também que ele estava perdido no cigarro, que muitas vezes ele chegava a perder a noção do tempo dele porque ele fumava muito cigarro e muitas vezes estava se acabando nisso. Muito interessante como ele lidou com isso e é bem legal também que ele usou como um grande fator para sair desse vício o esporte, né? Ele entrou pro boxe, tanto é que depois ele desafiou o Popó, enfim, se você conhece um pouco da vida dele, você vê que legal, mas ele entrou de cabeça no mundo do boxe e foi um grande refúgio para ele se libertar do vício das drogas e principalmente do cigarro. Começava a fumar o cigarro 8 horas da manhã, quando eu prestava atenção, era 9 horas da noite, estava tudo escuro já, e eu me deparava assim, tipo. E o segundo famoso que eu trago aqui para vocês, que falou abertamente sobre o problema dele com drogas, especificamente com o alcoolismo, é o Daniel Radcliffe, o ator que fez o Harry Potter. Se você é fã de Harry Potter, você sabe que Harry Potter começa com uns personagens muito novo, criança, e vão crescendo até entrar na vida adulta, até o último filme. Ou seja, ele não soube lidar com essa fama e com a pressão que a fama traz. E foi aí que ele se perdeu. No período da adolescência dele, ele foi conhecer o álcool e foi entrando pro alcoolismo e foi cada vez se afundando no alcoolismo. Ele chegou a admitir que muitas vezes ele foi gravar e fez algumas cenas bêbado, porque ele estava perdido no álcool. É óbvio que depois ele buscou tratamento. Mas é muito interessante a gente ver isso, porque esse exemplo desse ator mostra para você aí que está assistindo o quanto a fama tem o lado ruim, e outra coisa interessante, mostra um pouco do desenvolvimento humano. O quanto muitos adolescentes se perdem nesse período de transição, porque o adolescente nada mais é do que uma pessoa que está buscando a identidade. Agora você pensa em um adolescente que tem toda essa fama e esse dinheiro que ele tinha e todo esse peso, toda essa responsabilidade. É ou não é algo interessante para se perceber? E foi assim que ele entrou no alcoolismo e aos poucos ele foi buscando tratamento também para procurar sair disso. Muito interessante. And I think there was some part of me that was like, actors have to be like crazy, cool drunks. E o terceiro famoso que eu trago aqui para você nesse vídeo, que falou abertamente sobre o uso de drogas, agora nós vamos entrar no mundo artístico da música, isso mesmo. E o terceiro famoso que eu trago para vocês é o Eminem, isso mesmo, um rapper que falou sobre o vício dele. Há mais de 14 anos ele falou que ele estava completamente perdido em inúmeras drogas, que ele estava muito viciado. Ele chegou a um ponto extremo que ele quase teve uma overdose. Hoje ele está há anos sem usar droga. Ele falou que ele teve que reaprender a escrever algumas letras dele, porque muitas letras das músicas dele ele escreveu quando ele estava sobre o uso de drogas, né? Estava lá drogado aí escrevendo, ou seja, ele teve que reaprender. Isso é um processo muito interessante da superação do vício. Muitas vezes a pessoa tem que aprender a viver de uma forma diferente, ou seja, ele teve que se reinventar e aprender a reescrever as letras dele sóbrio.
É ou não é interessante? Had I got to the hospital about 2 hours later, I would have died. E o quarto famoso que eu trago aqui pra vocês também é do meio da música. E esse é um famoso que eu gostava muito do trabalho dele. É o Chester Bennington, do Linkin Park. Você certamente já ouviu alguma música do Linkin Park, fez muito sucesso. O Chester falou inúmeras vezes o quanto ele sofria com a depressão, que ele era muito depressivo, que ele passou por episódios depressivos e muitas vezes ele se afundou na depressão. E é óbvio, né, gente, que muitas pessoas que têm depressão, para cair na dependência química ali é um passo. Através disso, uma da coisa muito interessante e também muito triste sobre o Chester é que durante a autópsia que fizeram dele, por isso que ficou comprovado, né, a relação dele com as drogas. Durante a autópsia dele, encontraram álcool e êxtase, isso mesmo, no organismo dele. Ou seja, ele estava assim sobre o uso, principalmente sobre o uso de êxtase e álcool. É uma coisa muito triste e mostra como a depressão vai afundando as pessoas, independente se é rico, se é pobre, se é artista, se é pedreiro, se é motorista, se é padeiro, independente do que for. A depressão e a dependência química andam lado a lado e destroem a vida das pessoas. And I don't like doing anything anymore. Like, nothing makes me happy. I don't like anyone. E o último famoso que eu trago aqui pra vocês nesse vídeo é um famoso que pra mim é até meio complicado falar, porque é um famoso que eu gostava muito do trabalho dele como pessoa, e foi muito triste como a vida dele terminou. É o Chorão, isso mesmo, o Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. E é muito triste a história dele. Por quê? Porque geralmente as pessoas que estavam em volta dele gostavam muito dele. E ele foi se perdendo e se afundando cada vez mais na dependência química. Isso não é eu que estou falando, tem um documentário que se chama Chorão, Marginal Alado, que tem um monte de testemunho das pessoas mais próximas dele, dos amigos dele, inclusive do Champion, que depois também veio a falecer, que o Champion fala das brigas deles, da esposa dele, que é muito interessante, inclusive ele fez música dedicada a ela. Enfim, é um documentário que explica detalhadamente a vida dele. Se você quiser saber tudo sobre esse processo dele, assiste esse documentário Chorão, Marginal Alado. E é óbvio que eu fiz uma análise psicológica do Chorão, falando detalhadamente sobre todo esse processo dele. Assista o documentário Chorão, Marginal Alado, que você vai entender melhor. O Chorão sempre teve alguma coisa diferente. Ele tinha uma luz própria. É isso aí, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você que está me assistindo, você sofre com dependência química, se você tem algum familiar teu que sofre com dependência química e se você precisa de tratamento, eu tenho uma excelente notícia para você que está me assistindo. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Você ou o teu familiar pode ser o meu paciente. Como que isso funciona? É bem simples. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, e me manda um direct no Instagram. Me siga no Instagram primeiro e me manda um direct. Fala que você quer marcar uma consulta comigo. Independente de que lugar do Brasil ou do mundo você esteja, a gente pode marcar uma consulta online, uma avaliação online. Te espero lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira. E não sai desse vídeo sem comentar pra mim aqui embaixo. Você já sabia desses famosos? Você já sabia a história de algum deles? Você sofre com dependência química? Tem algum famoso que eu não falei? Também comenta pra mim aqui embaixo, beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. E é óbvio, vem ser membro do canal ou vem na opção Valeu Demais. Um grande abraço, tamo junto.